Fala, investidores! Bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais, tudo tranquilo. Pessoal, tô vendo muitas pessoas falarem que tiveram saques bloqueados em reais na Binance, que o saque vai e volta, né? Faz lá aquele pedido com o código do celular e o código do e-mail e que logo em seguida demora para processar, demora para processar, demora para processar e acaba voltando. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, por isso fica até o final que eu vou falar coisas importantes sobre isso, inclusive como resolver esse problema. Você que não me conhece, eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você é inscrito aqui no canal, pois nós estamos detectando que muitas pessoas estão passando pelos nossos vídeos e não são inscritas. Dê essa moral aí, para que a gente possa almejar aí os 100 mil inscritos. Quem sabe um dia, lógico que dependendo de vocês aí de casa que nos assistem e que deixam o seu like. Inclusive, a meta de likes para esse vídeo é de 1000 likes e eu conto com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos falar do que está acontecendo. Eu vi no meu grupo de Telegram lá umas 4, 5 pessoas e também me mandaram no Instagram falando, cara, fui sacar, tem um tempo que eu não saco grana na Binance. Aí eu fui lá sacar e bloquearam meu saque em real. Como que eu faço? Cara, se você está realmente precisando dessa grana, tem um vídeo passando para você aqui no card, como sacar sem ser via Pix, que é você fazer aí a transação P2P de forma muito segura pela Binance. Então pega esse vídeo que passou no card, vai lá, corre que você vai aprender muito sobre esse tipo de negociação. Agora, se você quer regularizar a sua situação, como que eu vou explicar isso? Regularizar a situação dentro do mercado de criptomoedas. É mais ou menos por aí. Vem aqui para minha tela. Aqui, olha, recentemente foi aprovado o PL 4401 de 21, que regulamenta aí as criptomoedas. Dentro desse PL, que eu fiz um resumão dele, que está passando para vocês aqui no card também, tudo mastigadinho, vai lá, não despreze esse vídeo da regulamentação das criptomoedas, porque é muito importante. Então vai lá e assista ele. Bom, dentro dessa lei tem lá uma obrigação para as corretoras, para as empresas que trabalham com ativos digitais, que capturem o máximo de dados possíveis dos seus clientes e divulguem para o governo, para a Receita. Então a Binance, vamos focar em Binance, tá? A Binance lá atrás já começou o processo de KYC, de conheça o seu cliente. Inclusive, se a gente vem aqui, olha, isso é de 21, tá? A publicação deles no site oficial é de 19 de agosto de 2021, explicando como fazer o KYC. Você tem que fazer o seu KYC, você vai lá na aba de profile seu, no seu perfil, vai lá, vai ver como que está o seu KYC, se tá básico. Se tá básico, meu amigo, você não vai sacar praticamente nada, tá? Você não vai sacar praticamente nada. Por isso que eu já quero dizer para você, esse vídeo não é food, não há problema nenhum com a dona Binance, pelo menos até agora nós não descobrimos nada, mas sim tem esses pormenores que possivelmente da agora para frente será corriqueiro em várias corretoras. Nós estamos vendo aí que até a MetaMask, que até a Uniswap anunciaram recentemente que estão capturando dados dos seus clientes. Então, meus amigos, daqui para frente, infelizmente, você vai ter que entregar um pouco dos seus dados para que você continue operando criptomoedas. O pessoal aí que não entregou está tendo no máximo R$ 300 de saque para aqueles que não fizeram aí. Então é isso que o pessoal está reclamando. Eu fiz um teste, o meu KYC é completo, inclusive com imposto de renda. Eu consegui sacar, conforme você está vendo aí nesse celularzinho aí que está montado para vocês. Eu consegui sacar pela manhã de hoje num saque teste aí, mais ou menos aí algo em torno de R$ 1.500. Então, tranquilo, não tem problema nenhum de liquidez com a dona Binance. O problema é que o pessoal não está realizando o KYC e não está fazendo o KYC adicional, que é aquele que a Latam Gateway está exigindo para que ela possa continuar aí operando tanto os seus depósitos com Pix quanto os seus saques, tá? Na semana passada também nós verificamos que muitas, mas muitas pessoas mesmo estavam tendo problemas com depósito com Pix. É que, meus amigos, agora a lei de criptomoedas vai bater muito em cima da lavagem de dinheiro. É lógico que eles não vão pegar todo mundo, né? Não é feito para pegar todo mundo.
Você sabe disso, que não é feito para pegar todo mundo, é para atrapalhar a vida daqueles que estão operando e, na realidade, operam da forma correta, só que não queriam que as suas operações fossem descobertas. Então, infelizmente, esse ponto já está praticamente batido, né? Vai ser praticamente impossível quando ela entrar em vigor para frente, pois as corretoras, para funcionar no Brasil, terão que seguir uma série de requisitos e um deles é entregar os dados dos seus clientes para o fisco, para o governo, para que eles possam fiscalizar as possíveis lavagem de dinheiro, meus amigos. Então, conforme eu disse, não há problema nenhum com a dona Binance. Eu fiz um saque aí de 1.500 para comprovar tudo isso. Nós temos aqui, ó, conforme eu falei para vocês, o projeto de lei que foi aprovado após 7 anos. Isso foi acelerado devido ao problema da FTX, mas ali nós vimos que não foi aprovado aquilo que mais beneficiaria os clientes, que seria a segregação do patrimônio da corretora com o do cliente. Mas a gente sabe que dentro do sistema bancário isso já não ocorre, mas o sistema bancário tem duras leis que limitam a quantidade de empréstimos que eles podem fazer. É lógico que, conforme eu expliquei naquele vídeo que já passou para vocês no card e que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, que a norma que foi aprovada é apenas o início, porque, conforme eu expliquei, ela é como se fosse o nosso Código de Trânsito brasileiro, utilizando um exemplo muito esdrúxulo, mas a ideia é essa, ele é como se fosse o Código de Trânsito brasileiro, que é uma norma geral e depende da regulamentação do CONTRAN. O CONTRAN, nesse caso, para as criptomoedas, tudo indica que vai ser o Bacen. E ele vai regulamentar ainda mais questões através de atos normativos chamados resoluções. E aí, meus amigos, eles vão do jeito que eles quiserem, pode ser revogado a qualquer momento. Para mim, o grande problema, o grande defeito da lei de criptomoedas é fazer que ela seja regulamentada através de resoluções. Mas, por outro lado, especialistas dizem que é um ponto positivo, pois é um mercado em constante evolução e fazer através de norma legal, ter que ter outra norma legal para poder alterar, talvez aí demoraria muito o processo de evolução das criptomoedas no Brasil. E através de resolução pode ser revista a qualquer momento, inclusive não precisa de maioria de votos, nada disso, é feito diretamente aí pelo órgão regulador que deve ser o Bacen. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ainda está na briga, então vale a pena aí que você veja esse vídeo, não despreze as informações nele. Meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.